Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Bom, eu cheguei há pouco da igreja, nós acabamos de fazer lá um culto de oração. Nós sabemos que muitas igrejas estão fechadas, não está tendo culto, né? Nossa igreja, a gente tem tido, graças a Deus, Deus conseguiu estar nos sustentando em fazer, não cultos de 2 horas igual era, mas cultos de 1 hora. São feitos mais cultos, né? Igual amanhã. Amanhã vão ser 4 cultos, justamente porque a igreja é muito grande, então para ter menos pessoas nos cultos, né? E graças a Deus, hoje a gente foi lá, nós ministramos uma oração, oramos lá de fora também da igreja, muito lindo. Mas eu tô aqui para a gente cumprir mais um voto da nossa corrente, dessa campanha que a gente tem feito em prol da alma de cada cônjuge, né? Nós sabemos, deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Amém. Nós sabemos que Deus, Ele tem um grande propósito, que o amor de Deus é imensurável. Deus tem um propósito na vida do seu cônjuge, Ele tem um propósito de salvação que vai além, né? Além daquilo que nós pedimos. E eu estava aqui lembrando de uma palavra que eu dei, até num retiro nosso que a gente fez se não me engano, foi um retiro de carnaval. E eu fiquei assim, meu Deus, aí o Espírito Santo me tocou na mesma hora. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós estamos vivendo, todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Então, tanto a minha vida, quanto a sua vida, quanto a vida do seu esposo, do seu cônjuge, tudo aquilo que nós temos para viver já tem um livro registrado que o Senhor assim já escreveu todos os nossos dias, né? Existe um plano, um propósito. E nós sabemos que nós amamos muito, porque às vezes a gente nós tentamos viver mesmo aquilo que nós almejamos. Esquecemos de viver o real propósito do Senhor. E a Bíblia não é um acaso, tudo que está escrito na Bíblia tem um propósito nas nossas vidas. E eu quero trazer para vocês aqui só um comentário da história de um grande homem de Deus. Um grande homem que um dia também estava fora do propósito de Deus, assim como o seu esposo, assim como a sua esposa. Mas como Deus já havia escrito a história da vida dele, o Senhor foi lá e resgatou aquele homem. Eu quero falar um grande homem de Deus. Quero falar de Paulo, que antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo. Olha para você ver que coisa mais linda essa história. Depois anota aí para você estudar na sua casa. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a palavra de Deus conta a respeito de Saulo, um homem que perseguia a igreja, e é totalmente contra a palavra de Deus, mas como Deus já tinha escolhido aquele homem para fazer parte da história, Deus tinha um propósito na vida dele. A palavra de Deus diz que ele teve um encontro e não adiantava ele fugir. Lá no capítulo 9 diz assim, olha, vou ler alguns pedaços só para a gente entender. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, o Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, quer dizer, ir contra, né? Ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Aí, e varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se em terra e, abrindo os olhos, não via ninguém.
e guiado pela mão, conduziram a Damasco. Irmãos, a Bíblia fala que Saulo ficou tão assim com aquela visão, que ali ele simplesmente fica cego. E por que eu quero comparar um pouquinho a história de Saulo com a história do seu cônjuge? Eu quero dizer o seguinte, até essa cegueira que ele tem vivido hoje, essa cegueira que ele está, Deus tem um propósito nela. Deus tem um propósito de colocar ele cego agora, para que no momento certo, ele mesmo venha voltar a dar visão a ele, assim como ele fez com Saulo. E quando Saulo retorna àquela visão, ele já vai ser um novo homem. Ele não vai ser mais Saulo, ele vai ser Paulo. Ele não vai ser aquele mais que perseguia a igreja, mas pelo contrário, ele vai ser aquele que vai propagar o nome do Senhor. E assim vai ser na vida do seu esposo, assim vai ser na vida da sua esposa. Porque quando a gente tem um real encontro com o Senhor, quando nós somos libertos do pecado, porque Saulo, ele tinha um pecado ali, ele estava perseguindo a igreja do Senhor, né? Então, quando ele teve um encontro, a palavra de Deus diz o seguinte, que as escamas, aquela cegueira, como se havia uma escama nos olhos dele. Olha lá, continuando no capítulo 9, e diz assim, olha, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse, Senhor, disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Aí pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que punha sobre ele a mão e para se tornar a ver. Olha para você ver que maravilha. Quer dizer o seguinte, ali um certo homem, também um homem de Deus, que assim a palavra de Deus, ela fala que Ananias era um homem de Deus. Deus usa aquele homem para colocar as mãos na vida de Saulo, para orar por ele, para que ele possa voltar a ver. E eu venho dizer para você que você é como Ananias. Você está sendo usada por Deus, está estendendo as suas mãos na vida do seu esposo, intercedendo por ele, pela alma dele, pela alma da sua esposa, para que ela possa voltar a ver, a enxergar qual é o real propósito de Deus na vida dela, para que ele foi chamado, para que ele foi constituído. E aqui, voltando à palavra de Deus, diz o seguinte, no versículo 3, e respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus em Jerusalém? Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Aqui, ele simplesmente, ele estava indo contra aquilo que Deus tinha proposto para ele. Ele dizia, Senhor, aquele homem não está preparado para fazer isso que o Senhor está falando, porque pelo contrário, ele prega contra o Senhor. Então, nem o próprio Ananias muitas vezes não acreditava naquilo que Deus já tinha preparado para Saulo. Mas o Senhor disse para ele, olha, vai lá e faça o que eu estou te mandando. Não importa, eu sei, porque lá no versículo 15 ele diz, olha, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Quer dizer, o próprio Senhor disse, olha, Ananias, não importa o que você acha, o que você pensa, ele é para mim um vaso escolhido. E muitas das vezes as pessoas se levantam e dizem assim, não tem como você acreditar no seu esposo ou na sua esposa, olha a vida que ele está levando. Aí o Senhor vem dizer para você, Ana, Maria, Luzia, Karina, Edi, né? Não importa, ela ou ele, a sua esposa, o seu esposo, é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi ele. Vai e faça o que eu estou te mandando, continua orando, continua intercedendo por ele.
Foi eu que escolhi, mas eu preciso que você ore por ele. E Ananias, depois dessa palavra, ele vai até o encontro de Saulo. E a palavra de Deus diz que ele orou. Olha só para você ver lá no versículo 17, diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Olha para você você vê que maravilha. E é isso que vai acontecer na vida do seu esposo, da sua esposa. Quando você se levantar a sua voz, clamar ao Senhor, você está sendo usado por Deus para orar para que as escamas dos olhos deles venham cair. E assim que essas escamas caírem, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar a ver, vai ver o propósito de Deus para a vida dele, que é de salvação, que é de redenção, que ele possa servir ao Senhor, que ele se torne homens e mulheres segundo o coração do Senhor, para que a obra de salvação possa de encontro na vida dele. Mas hoje, Deus está te colocando na vida do seu esposo, da sua esposa, como um Ananias, aquele que vai orar, que está intercedendo. Amém? E a nossa oração tem sido o quê? Jeremias 24, 6, 7, que diz: porei os meus olhos sobre ele, para o seu bem. Plantá-lo-ei, edificá-lo-ei, não destruirei. Farei voltar essa terra. Converterei o coração dele a mim, de todo o coração. É essa a promessa de Deus na vida do seu esposo. Feche seus olhos, vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, Pai santo, Pai bondoso e misericordioso, eu quero apresentar ao Senhor cada cônjuge nesse momento, Senhor Deus. Nós estamos, Senhor Deus, no 22º dia dessa campanha, e nós cremos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está visitando cada cônjuge, ó Pai, o coração de cada um deles, ó Pai. E nessa noite, diante da Tua palavra que diz no livro de Atos, ó Pai, nós agora, cada homem, cada mulher que aqui está, nós nos colocamos na posição de Ananias, ó Pai, intercedendo, orando, para que a escama dos olhos de cada cônjuge possa cair, Pai, para que eles possam enxergar qual o real propósito do Senhor para a vida deles, ó Pai. Aquilo que o Senhor escreveu para a vida deles, ó Pai. Então, em nome de Jesus, nos usa pela Tua misericórdia, Pai. Nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, intercedemos, ó Pai. Pomos a mão no mundo espiritual, estendemos as nossas mãos sobre a vida de cada cônjuge, ó Pai, de cada esposo, de cada esposa, para que todas as escamas dos olhos venham cair e para que eles possam, em nome de Jesus, aceitar o Senhor, ó Pai. Assim como diz a Tua palavra, na Tua palavra diz que depois disso, Pai, Saulo se batizou e foi batizado, foi cheio pelo Espírito Santo. E é isso que nós queremos para a vida de cada cônjuge, ó Pai, porque somente o Espírito Santo, habitando dentro deles, ó Pai, vai ter poder de convencer eles do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós entregamos nas Suas mãos mais um propósito de oração, crendo que o Senhor é que está fazendo a obra. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Creia na palavra, medite nessa palavra. Atos 9, tá? Atos 9. Leia, medite nessa palavra. E ela vai se cumprir na sua casa, na sua família. Amém? Deus abençoe, um beijo, boa noite para vocês.